Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Chegou o nosso momento aí, a galera do nível 2, e hoje nós vamos falar de transitividade verbal. O que é isso, professora? Nós já vamos saber. Mas antes disso, vamos retomar aí conteúdos que vimos em aulas anteriores. Vamos lá? Nas últimas aulas estávamos vendo aí sobre gêneros textuais, vimos as tipologias textuais e depois demos uma observada em alguns gêneros textuais. E vimos aí os gêneros injuntivos, que são textos que trazem aí a tipologia injuntiva, que também chamamos de instrucionais, que nos traz instruções. E quais são eles? Vamos relembrar? Vemos aí que temos receitas, receitas culinárias, receitas de tudo, de hidratação capilar, hidratação para a pele, receitas. Toda receita vai trazer uma instrução, ou seja, um texto injuntivo. Vimos também que propagandas também traz aí uma injunção. O GPS também, o GPS nos traz aí uma instrução de como chegar a tal lugar. O GPS também tem um gênero aí instrucional. E manuais de instruções de tudo, de produtos, de eletrodomésticos, vão trazer aí um manual de instruções, vai nos instruir a como utilizar aquele produto, aquele serviço. Vimos também que os textos injuntivos, dos gêneros injuntivos, eles podem vir aí com a linguagem verbal, que são as palavras, e também a linguagem não verbal, que é feita, transmitida através de imagens. Vejam bem, esse manual aqui de como lavar as mãos, como higienizar bem as mãos. Vimos aí que as mãozinhas vão mostrando os movimentos e abaixo das imagens escrevendo aí, bem escrito o que deve ser feito. Vejam bem, lavar as mãos, molhar as mãos, aplicar sabão, lavar bem as palmas, entre os dedos, as unhas, as costas da mão, dedões, pulsos, enxaguar, secar também e fechar a torneira. Pronto, mãos limpas. Viram? Então, nós temos aí em textos injuntivos, textos instrucionais, que eles podem ou não ter também a linguagem não verbal, que é expressa com imagens. E agora, para o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos analisar aqui essas frases. Vem comigo. A primeira, eu tenho. Eu chego para você e falo, eu tenho. Você deve estar se perguntando, professora doida, ela tem o quê? Ela tem fome? Também. Ela tem o quê? Pode ser, eu tenho conhecimento. Pode ser? Porque quem tem alguma coisa, não é mesmo? E agora olha a frase número 2. Beatriz gosta. Ah, pronto. A Beatriz gosta? Gosta. Gosta de quê? Gosta de quem? Gosta, vamos dizer, de queijo. Que tal? Muito bem. Vocês vão perceber que alguns verbos, eles pedem aí um complemento. Como que a gente descobre isso? Na frase, eu tenho, eu vou perguntar, tenho o quê? Certo? E na frase, Beatriz gosta, eu vou observar o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é mesmo? Ou seja, alguns verbos, eles vão precisar de um complemento. Vejam bem, olha essas outras frases. Essa número 3. Meu sobrinho nasceu. Ponto final. Eu tenho um verbo aqui.
Pode ser que, dependendo do contexto, eu queira complementar a frase: meu sobrinho nasceu essa manhã, meu sobrinho nasceu de parto cesariana. Pode ser, mas o próprio verbo ele não precisa de complemento. Nasceu, pronto. Olha esse outro verbo, ó. Tia Nona morreu velhinha. Aqui eu tenho um complemento, mas a própria palavra, o próprio verbo morrer também não precisa de complemento, certo? Diferente de eu tenho o quê? Agora, eu vou utilizar complemento para esses verbos quando eu queira complementar, mas não é necessário, o próprio verbo vai fazer sentido, certo? Nós chamamos isso de transitividade verbal ou intransitividade. Quando ele precisa de complemento, ele será um verbo transitivo. Agora, quando o verbo em si faz sentido sem precisar de complemento, nós chamamos de intransitivo. Mas isso veremos ao final. Vamos ver aqui a transitividade verbal. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Como eu disse antes, o verbo eu tenho, o verbo ter não precisa de um complemento. É isso aí, é essa relação que vamos verificar. Ó, isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, ou seja, o complemento do verbo. Vejam bem, vamos para uma leitura agora. A mulher telefona para o marido. E ela diz: querido, tem uma notícia má e uma boa. E ele responde: lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa. Diga-me só a boa. E ela responde: o airbag do seu carro está funcionando direitinho. É uma piada, pode rir, mas vejam bem, olha esse verbo, estou. Se eu estou em algum lugar, ou posso estar fazendo algo, não é mesmo? Ou seja, alguns verbos a gente vai observar que eles precisam de um complemento. Basta a gente fazer a pergunta: eu estou onde? Estou em quê? Estou fazendo o quê? Não é mesmo? Vamos continuar aí, ó, o verbo transitivo. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Isso para os verbos que são transitivos. Vejam bem, ele pode ser transitivo direto, ou pode ser transitivo indireto, ou ele pode ser verbo transitivo direto e indireto. Mas como isso funciona, professora? Vamos primeiro ao verbo transitivo direto, que nós usamos a sigla VTD, verbo transitivo direto. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição. Vejam bem, quando ele é transitivo direto, é aquele verbo que não precisa da preposição. Vejam bem, que conclua o que ou quem, que é quando a gente pergunta ao verbo, certo? O que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto, ou seja, se eu não preciso de uma preposição, ele vai trabalhar como um objeto direto, que será o nosso complemento. Vejam os exemplos, ó. Os alunos fizeram a tarefa. Qual é o verbo dessa frase? Muito bem, fizeram. Se fizeram, fizeram o quê? Nesse caso, a gente pergunta o quê para o verbo e não quem, certo? Fizeram a tarefa. Aqui eu tenho um artigo definido,
ou seja, eu não tenho uma preposição. Então, eu tenho um objeto direto que complementa o meu verbo, certo? Veja um outro exemplo. Eu comprei bolo. Aqui nessa frase não tem nenhuma preposição, não temos também nem artigo. Ou seja, o que eu comprei? O bolo. O bolo, então, é o meu objeto direto que complementa o meu verbo. Comprei. Eu comprei bolo. E agora, o verbo transitivo indireto, que usamos a sigla, ó, VTI. Verbo transitivo indireto. Ó, verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com de que, ou de quem, ou em que, para que. Isso vai depender quando a gente perguntar ao verbo. Aí sim a gente vai concluir se ele vai precisar de uma preposição ou não. Ó, acompanhado sempre de preposição. E o complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Por quê? Porque temos a preposição. A preposição é como se bloqueasse e não deixasse o complemento ser direto. Vamos ver o exemplo. Eu gosto de natação. Qual que é o verbo da nossa frase? Isso, gosto. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa, não é mesmo? Foi o que a gente pergunta aqui ao verbo. Então, nós temos aqui a preposição de e o objeto. E como esse objeto é acompanhado por uma preposição, ele é o nosso objeto indireto. Ou seja, é um verbo transitivo indireto. E agora, nós temos também, dentro da transitividade verbal, os verbos que ele precisa tanto do objeto direto quanto do objeto indireto. Lembrando que nunca será dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. É sempre um de um e outro de outro. Deu para entender, né? Vamos ver. O verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que é o objeto direto, e o outro que existe a preposição, que é o objeto indireto. Vamos ver o exemplo? Expus minhas dificuldades ao professor. Qual é o verbo dessa nossa frase? Esse mesmo, logo no início, expus minhas dificuldades. O que eu expus? Eu expus minhas dificuldades, ou seja, aqui eu não precisei de nenhuma preposição. Então, eu tenho aqui o objeto direto que complementa o verbo, mas o expus precisa de outro objeto. Quem expõe, expõe alguma coisa a alguém, certo? Daí vem ao professor. Lembrando que aqui eu tenho a preposição a junto do artigo definido o, formando a preposição ao professor, que é o nosso objeto indireto. Ou seja, nós temos aqui um verbo que é transitivo direto, ao mesmo tempo que é transitivo indireto. E aí nós temos também os verbos que são intransitivos. Lembrando que muitas palavras que começam aqui com esse prefixo com in, que quer dizer não, certo? Ou seja, se é intransitivo, ele não transita. Ou seja, ele vai fazer sentido por si só. Vamos ver a definição? A transitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito, sem precisar de um objeto direto ou um objeto indireto. Vejam bem, João nasceu ontem. Só de dizer João nasceu, já tem uma frase com sentido completo, com
o verbo. João nasceu. Pronto. Outra frase. A planta morreu de sede. Aqui eu coloquei um complemento, que é um objeto indireto, mas somente a planta morreu já faz o sentido completo da frase, não é mesmo? Adormeci cedo. Eu não precisava colocar aqui um advérbio, mas adormeci já também traz o sentido completo para a minha frase, certo? E agora nós vamos fazer aqui um exercício rapidinho para fixar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta aqui do nosso exercício. Olha só, comprei um terreno. Aí aqui nós temos um verbo que vai ser o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Ou seja, eu preciso de um objeto indireto, eu preciso de uma preposição? Não. Então nós temos um verbo transitivo direto. Vamos para a próxima. Vejam bem. Os guerreiros tabajarás não dormem. E aí, quando eu tenho um verbo que faz um sentido por si só, que não precisa de complemento, eu tenho um verbo intransitivo. Muito bem. Agora a próxima. Oferecemos flores à noiva. Quem oferece, oferece algo a alguém, certo? Então, nós temos aqui um verbo que é transitivo direto e indireto. Muito bem. A nossa próxima. Ceda o lugar aos mais velhos. Vejam bem o nosso verbo, ceda. Quem cede, cede alguma coisa a alguém, não é mesmo? Então, temos mais uma vez um verbo transitivo direto e indireto. Mais uma. O homem anda rapidamente. E agora? O homem anda rapidamente. E aí, o anda, ele precisa de um complemento? Se eu disser que o homem só anda, ele vai fazer sentido completo? Ou ele precisa de um complemento? Nem sempre, né? Então, nós temos um verbo intransitivo. Apesar de andar, ele é intransitivo. Vejam essa próxima. Eles precisam de dinheiro. Quem precisa, precisa de alguém, precisa de alguma coisa, concorda? Então, nós temos um verbo transitivo indireto, porque nós precisamos da preposição. Ó, os verbos intransitivos são aqueles que... Vamos às alternativas. Os verbos intransitivos têm sentido incompleto? Ó, são aqueles que precisam de complemento verbal? Bom, se é intransitivo, eu não preciso de um complemento, né? Ou essa outra, tem sentido completo, ou seja, são intransitivos, não precisam de complementos, ou seja, tem sentido completo. Muito bem. Ó, a próxima. Os jovens cantam uma canção. Uma canção, vamos ver, quem canta, canta alguma coisa, não é mesmo? E uma canção, ele vai ser um objeto direto, um objeto indireto, ou vai ser o sujeito, nesse caso dessa frase? Vejam bem, quem canta, canta alguma coisa, então eu tenho um complemento, né? E esse objeto aqui vai ser o nosso objeto direto, porque eu não preciso aqui de uma preposição. Vamos ao próximo. Devemos obedecer aos nossos pais. Qual que é o nosso verbo? Ó? Obedecer. Quem obedece, obedece a alguém, certo? Aos nossos pais. Vejam que eu preciso aqui, ó,
de uma preposição. Aos nossos pais, então, vai ser um objeto direto, um objeto indireto ou vai ser o sujeito? Vai ser um objeto indireto. Agora, verbos transitivos são aqueles que precisam de... Bom, se são transitivos, sejam diretos ou indiretos, eles vão precisar de uma preposição, vão precisar de um complemento, certo? Eles precisam, então, de um complemento verbal. Chamei um técnico. Chamei, se eu chamo alguém, não é verdade? Temos verbo. Um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto ou indireto. Não é intransitivo porque só falar chamei não vai fazer um sentido completo, não é mesmo? Então, nós temos aqui, chamei um técnico. Temos um verbo transitivo direto. Agora, aspirava ao cargo de prefeito, ó, aspirava. Quem aspira, aspira a alguma coisa, certo? Vejam bem, então, se ele aspirava ao cargo, vemos que temos uma preposição, não é mesmo? Ou seja, nós temos um verbo transitivo indireto. Muito bem. Próxima. Assinale o complemento adequado da frase. Ela não acreditou. Vamos ver qual complemento vai ficar melhor. Ó, ela não acreditou a desculpa dele? Não fica um pouco estranho? Quem acredita, acredita em alguma coisa, não é mesmo? Ó, ela não acreditou na mentira da amiga. Vejam bem, o na, nós temos aí a contração da preposição em, mais o artigo definido a, que forma na. Então, já temos a nossa resposta. Ela não acreditou na mentira da amiga. Próxima, assinale o complemento adequado da frase. Mais uma frase para completarmos. Você conheceu... Letra A, do namorado da sua mãe? Fica meio sem sentido, concordam? Letra B, o funcionário novo? Ou letra C, para o chefe do pai? Ou seja, quem conhece, conhece alguém, conhece alguma coisa, não é mesmo? Então, não precisamos de uma preposição. Então, conhecemos, você conheceu o funcionário novo. E a última, assinale o complemento adequado da frase. Meu marido pagou, vejam bem, ao boleto? Ou letra B, do cobrador? Ou letra C, o almoço? O verbo pagar. Quem paga, paga alguma coisa. Ou seja, eu não vou precisar aqui de uma preposição. Então, nós temos o almoço. Essa foi a nossa atividade. Vamos lá retomar o que vimos hoje? Então, resumindo nosso conteúdo, revendo aí o que foi visto hoje, nós vimos sobre transitividade verbal. Vimos aí os verbos transitivos diretos, que são aqueles que precisam de um complemento, mas não precisam ter a preposição. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles em que o complemento vão precisar de uma preposição. Já os verbos transitivo, direto e indireto, ele vai precisar de dois complementos. Um complemento com preposição e o outro complemento sem a preposição, certo? Como complemento do verbo. E temos também verbos que são intransitivos, os verbos que não precisam, que fazem sentido por si só, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!